Minha mãe se deitou com o irmão dela durante a adolescência. Teve uma filha, que é minha irmã, que nasceu deficiente. O pai conheceu a minha mãe quando a minha mãe estava grávida e meu pai acabou assumindo a menina como se fosse filha dele. Porque esse mês aconteceu algo com a minha irmã que não podia ter acontecido nunca na vida. E a família toda tá em choque. Quando a minha mãe tinha 15 anos, ela teve um caso com o irmão dela, o tio, que hoje já faleceu. E ela acabou engravidando e assim, ninguém descobriu o caso deles. Parece que eles tiveram realmente ali a proximidade assim muito boa e meus avós não descobriram. Ou foram descobrir porque a minha mãe apareceu grávida. E a minha avó, meus avós, né, começaram a pressionar. Minha mãe acabou falando que era do meu tio, caso o irmão dela. Essa época, minha mãe já namorava com meu pai. E o meu avô implorou, ofereceu dinheiro e deu até um carro pro meu pai poder se casar com minha mãe pra poder abafar ali toda a situação. Aceitou e eles se casaram. Pai registrou e assumiu a minha irmã como se fosse filha dele. Que a vida inteira meu pai sempre jogou na cara da minha mãe e isso que aconteceu. Minha mãe sempre ouviu calada, porque ela não podia nem falar muita coisa. O meu avô sempre proibiu a minha mãe de se separar do meu pai. Minha irmã nasceu e ela teve deficiência visual. Ela nasceu sem enxergar nada. E ela também teve paralisia quando ela tinha 5 anos de idade. Assim, da cabeça ela era boa, sabe? Ela só parou de andar, não andava mais. Ela andou até os 5 anos, depois não andou mais. E também não enxergava. Então a minha irmã precisava de gente pra poder cuidar dela o tempo todo. E o meu pai acabava que jogava na cara da minha mãe o tempo todo dentro de casa. Minha irmã nasceu assim por causa do caso que ela teve com o irmão dela. Quando a minha irmã tava com mais ou menos uns 8 anos, meu tio teve um acidente de trabalho e acabou falecendo lá no trabalho dele. Apesar de todo mundo saber que a minha irmã era filha do meu tio, ninguém comentava isso, só dentro de casa mesmo entre a gente. Mas a minha irmã foi ensinada a chamar ele de tio, eu também, todo mundo, ninguém tocava nesse assunto. E ele também nunca teve nenhuma aproximação assim com a minha irmã de pai nem nada, ou de tio mesmo. No passado, meus avós também faleceram. Aí primeiro faleceu minha avó, depois o meu avô. Foi aí que a minha família começou a desandar tudo, gente, e tudo por água abaixo. Porque enquanto meus avós estavam vivos, todo mundo tentava manter isso ali só dentro de casa mesmo. Mas depois que meus avós faleceram, aí isso começou a andar pela cidade. E começou todo mundo a zoar o meu pai. Ia falar que o meu pai tinha criado uma criança que não era dele. E meu pai tinha sido corno, que ele sabia. Ele foi corno sabendo que ele botou filha de outro dentro de casa. O pessoal começou a zoar ele no trabalho. Tudo isso que aconteceu, eu acredito que meu pai ele queria se vingar da minha mãe, mas ele escolheu o pior método do mundo pra poder fazer isso. E assim, o casamento do meu pai e da minha mãe já estava bastante abalado. Meu pai começou a beber muito, chegava em casa muito bêbado. Quando a minha mãe ia cobrar ou falar alguma coisa com ele, ele mandava minha mãe calar a boca, coisa que antes ele não fazia. Ele falava que minha mãe não podia falar nada, porque minha mãe tinha se deitado com o irmão dela. E a minha família, ela começou a desestruturar completamente. Minha mãe chorava todos os dias. A minha irmã começou a entrar em depressão. Foi nesse momento que a minha irmã começou a passar mal, ficar muito doente dentro de casa. A minha irmã começou a vomitar muito e a ter muitas dores de cabeça. E como a minha mãe já estava passando por toda essa situação, a minha mãe não levava ela no médico. A minha irmã ficava todo dia chorando, dizendo que estava com muita dor de cabeça e vomitando. Aí um dia minha irmã passou a madrugada inteira chorando, dizendo que a barriga dela também estava doendo muito. E a minha irmã, ela simplesmente gritava demais, dizendo que a barriga dela estava doendo. Aí minha mãe não teve mais o que fazer e acabou levando ela no médico. O médico nem examinou minha irmã direito, só passou remédio pra dor e botou minha irmã pra casa. Aí minha irmã foi pra casa, continuou sentindo muita dor e o remédio não tava fazendo efeito. E minha mãe resolveu levar ela em outro hospital. Aí chegaram nesse hospital novo, fizeram os exames e